Todos os brasileiros têm o direito de ir e vir. O problema é que aqui em Manaus esbarramos com a dificuldade de se assegurar esse direito garantido pela Constituição Federal ao cidadão. As ruas não são acessíveis para todos. Em muitos bairros não temos calçadas e quando elas existem são tomadas por propagandas, comércios, lixo e buracos. Hoje na série De Frente com a Realidade, a Natália Freire e o candidato Serafim Correia, do PSB, enfrentam a rotina de quem tem algum tipo de deficiência e precisa se locomover em Manaus, a pé ou de ônibus. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você é o Rodrigo? Sou eu mesmo. Muito prazer, Rodrigo. Natália. Tudo bom, E Natália? eu sou o Serafim, Rodrigo. Oi, como vai? Tudo bem, na batalha. O Rodrigo é deficiente visual e convidou um amigo cadeirante, o Júlio, para que a gente pudesse conhecer de perto a realidade deles. Aqui comigo, Serafim Correia, candidato a prefeito de Manaus, que topou esse desafio. Rodrigo, conta pra gente como é que começou a sua deficiência. Bom, eu nasci prematuro, né, de 6 para 7 meses. E aí eu tive alguns probleminhas e entre esses problemas a deficiência visual. Apesar dessa deficiência, você se formou, né? Você agora faz pós-graduação. Sim, eu me formei em administração e estou fazendo pós-graduação agora também. E você leva uma vida normal? Você consegue fazer quase tudo? Quase tudo, com certeza. E você, Júlio, conta um pouquinho da tua história pra gente. Com 12 anos, entre os 13, eu peguei a poliomielite, né? E devido a um acidente, eu fui para cadeira de roda, mas como não tinha cadeira de roda, eu me adaptei num skate. Nossa, quanto tempo você ficou usando um skate? 9 anos, 10 anos mais ou menos, por aí. Você cria um filho sozinho de 10 anos, leva ele Sozinho. pra escola? Como é que é a Desde tua quando rotina? ele nasceu. Eu sempre levei, sempre cuidei dele muito bem. E às vezes as pessoas, quando saía junto assim, as pessoas perguntavam, né? Ah, quem é que cuida dessa criança? Quando eu dizia, não, é eu que cuido. O pessoal ficava assim, nossa, mas como? Como é que é ter uma deficiência em Manaus? A cidade está preparada? É acessível para quem Não. tem limitações como vocês? Não tá. E aí, Rodrigo? Não é não. Nossas calçadas, as nossas ruas, né? Muitos obstáculos. É muito difícil a vida de vocês? Muito difícil, muito complicado. E agora eu pergunto, Serafim, você está preparado para encarar essa realidade? Com certeza, eu sei das limitações, sei das dificuldades e sei principalmente do enorme débito que a cidade de Manaus, a sociedade manauara tem com essas pessoas. Então vamos lá. A dificuldade começa logo na saída. A casa de Rodrigo tem rampa, mas não é assim em todas as calçadas. Como é que vai aqui? Olha ali. Olha o mato, olha a altura. O bairro da Compensa é cheio de ladeiras. Por sorte, quem nos guia conhece bem as ruas. Parada é lá na outra esquina, ó. Tá bom, Direto. vem um carro aqui, calma aí. Lá, pra cá? É, pra cá. Pra esquerda, Pra pessoal. Mal dobramos a esquina e uma feliz coincidência. Somos parados por um surdo. Estamos fazendo uma matéria, uma reportagem sobre pessoas com deficiência. Cego, cadeirante. Ele só fala a língua brasileira de sinais. E, infelizmente, não conseguimos nos entender. Em 2005, a chamada Libras foi regulamentada como disciplina curricular. Mas, ainda hoje, apenas uma minoria domina essa ferramenta tão importante de inclusão. Nos despedimos frustrados. Na rua fica difícil caminharmos juntos. Apesar da presença de 2 pessoas com deficiência, alguns pedestres querem prioridade. Ei, moça, vai sair de passar ou não? Agora. Júlio enfrenta a maior dificuldade. Em alguns trechos, precisa andar próximo a carros pesados. E dá medo passar entre os carros? Ah, dá, né? Porque tem muitos motoristas que não respeitam, né? Estão nem aí pro cadeirante, tiram fino. Tiram fino mesmo. Já né? chegaram a encostar em ti? Já, várias vezes. Com o Rodrigo não é muito diferente. O candidato se sensibiliza. Como é que você vai passar aí? Tem uma grade. Tá fechada a calçada. Ali, tá cheio de degrau. É impossível. Lá no final tem um batente. Como é que seria o ideal, Serafim? O ideal seria o modelo que Curitiba adotou,
que é aquele tijolinho paver, não pode ter lixeira, não pode ter nenhum obstáculo, não pode ter degrau, não pode ter batente, não pode ter nada obstruindo a caminhada. O desrespeito está por toda parte. Pra que isso? Felizmente, há pessoas educadas. Rodrigo só não enfrenta maiores dificuldades porque está perto de casa e conhece o caminho em detalhes. Olha essa calçada aqui, ó. Eu tenho que ir pela rua. Você já até sabe que tem um obstáculo aqui. Isso. Olha aí, cuidado. Enfim, chegamos à parada. Você já chegou a se machucar alguma vez? Já, com certeza, já. O que aconteceu? Eu caí, ralei a perna. E como é que é o comportamento das pessoas? Elas costumam ser solidárias? A gente ainda encontra pessoas que não ajudam, né? A gente pergunta o número do ônibus, a pessoa não responde. Isso sempre aconteceu comigo. Sempre aconteceu. E mesmo assim, você sempre anda só? Sempre gostei de andar só, sempre quis ter a minha independência. Independente, ele sobe com facilidade no ônibus. Mas o Júlio para diante da rampa com defeito. Com a boa vontade dos rodoviários, ele consegue entrar. Só que depois... Deu problema aí? Os problemas são assim, ó. Você viu que quase não funcionava. O que tá havendo, amigão? É um cadeirante, ele tem direito a andar. Tirar foto não, esse é o dia a dia dele. Todo dia ele faz isso. Vê como é que é, ó. A população, isso aí é todo dia o cara enfrenta isso aí, essa humilhação. É preconceito, isso é preconceito. Quando a câmera se aproxima, a senhora que esbraveja maneira, mas ainda assim reclama. Estou indignada pelo seguinte, porque só na época de política é que vão fazer política. Todo dia eu pego ônibus e isso não acontece. A senhora acha que ele não tem direito a andar de ônibus, o cadeirante? Tem direito sim, principalmente para ter um ônibus especialmente para os cadeirantes. A senhora acha que o cadeirante não deveria andar junto com os outros? Não, eu deveria andar sim. Deveria ou não deveria? Por causa que atrasa também. A senhora não viu que a máquina estava com defeito? Não. Tava tentando fechar a máquina ali, não tinha nada a ver com a gente. Tá, nem tá vendo, só sei que tá muita gente atrasada aqui, gente. Eu tenho prova já. De todo jeito você passa por uma humilhação, entendeu? Isso não, só é que é em todos os ônibus, em todas as linhas que você for, entendeu? Você se sente Humilhado, isso é uma humilhação. Pra ela, eu tô atrapalhando a viagem dela. Pra ela é como se eu fosse um inútil, entendeu? As pessoas que, com a graça de Deus, não têm nenhuma deficiência, discriminam aqueles que têm. Isso é algo intolerável. Finalmente a viagem termina. Sabendo da dificuldade, escolhemos um percurso curto no centro da cidade para o candidato fazer sobre rodas. Vamos lá, Serafim? Vamos, pois não. Enquanto ele se adapta à cadeira, Rodrigo me conta que dificilmente alguém respeita a lei que garante a eles prioridade no transporte público. A minha preocupação é assim, entrar no ônibus, será que tem lugar para sentar? Será que alguém vai me dar o lugar para sentar? As pessoas não costumam ceder o lugar. Não costumam. Diante da dificuldade do candidato, resolvo dar uma mãozinha. Mesmo assim, Serafim logo joga a toalha. Já cansei o braço. Tem nada. Mas ainda falta pelo menos um obstáculo. Tem alguma estratégia, Júlio, para descer Tem. aqui? Você tem que inclinar a cadeira assim, ó. E Tá. solta, ela vai. A pessoa cai, olha aí. Se fosse Aí não vai. Já tava no especial, chão. já tava de cara no chão. Olha só. Agora é hora de trocar, de viver um pouco a rotina do Rodrigo. Tá, quente. Serafim se surpreende com a dificuldade. Tá. Sabe pra que direção tá indo? Eu imagino que eu estou indo na direção da praça. Você tá indo na direção da Rádio Rio Mar. É? Então eu tenho que ir para cá. Solidário, o estudante dá uma força. Eu esbarro no Rodrigo de propósito, que é para eu... Mas eu confesso a vocês que eu estou sem noção de direção. Ok, valeu a experiência. A experiência que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. Inclusive aquela senhora que tratou tão mal aos dois dentro do ônibus, com o nosso testemunho, ela deveria um dia andar de cadeira de roda e andar com isso com os olhos vendados. Que aí ela vai ter ideia o quanto essas pessoas merecem o nosso respeito.
Nós necessitamos de calçadas, nós necessitamos de ruas menos esburacadas, de menos obstáculos. Rodrigo segue enumerando os pleitos de quem tem limitações físicas. O jovem é atleta, treina na Vila Olímpica e conta que para chegar lá, vence todo dia uma verdadeira maratona. A lei brasileira assegura às pessoas com deficiência o direito a acesso ao que quer que seja em igualdade de oportunidades com os demais cidadãos. O que você pode prometer para as pessoas que estão assistindo a nossa matéria em relação às pessoas com deficiência? Objetivamente, duas coisas. Eu fiz a primeira escola para crianças portadoras de deficiência. E o meu projeto prevê mais 3 escolas. E, além disso, um plano de mobilidade para as calçadas, que nós adotemos o mesmo modelo de Curitiba. Isso, com certeza, vai melhorar em muito a acessibilidade de todos, não apenas dos deficientes, mas principalmente deles. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para amanhã. O candidato Henrique Oliveira faz caminhada no centro pela manhã, à tarde grava o programa eleitoral. Issa Abraão, à tarde, faz caminhada no Manoa e à noite realiza panfletagem na Bola do Eldorado e participa de reunião com lideranças comunitárias no bairro São Francisco. Luiz Castro, pela manhã, grava programa para a TV, à tarde faz caminhada no bairro de Flores e participa de reunião com a coordenação de campanha. Arthur Neto, José Ricardo, Marcelo Ramos, Professor Queiroz, Serafim Correia e Silas Câmara não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. E a partir de hoje, você vai acompanhar uma nova série de reportagens que faz parte da cobertura política das eleições 2016 da TV A Crítica. Os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus foram convidados a ver alguns problemas da capital de uma perspectiva diferente, do alto do RC-COP, o helicóptero da Rede Calderaro de Comunicação. Hoje, a apresentadora Daniela Sayag e o candidato Queiroz, do PSOL, falam sobre o transporte público. Uma cidade, 5 terminais, 2.000 ônibus, quase 1 milhão de pessoas indo e vindo. Manaus se movimenta assim todos os dias. 4.800 paradas de ônibus espalhadas por toda a cidade. Parece muito, né? Para quem espera debaixo do sol e da chuva na Avenida Altaz Mirim, não é não, viu? A gente fica aqui na parada, a gente tem que estar se escondendo do sol, né? E a demora de ônibus que é demais, né? Pela parte da manhã isso é horrível, as pessoas usam como abrigo a parte do poste, né? A sombra do poste para se abrigar. Os terminais mais afastados do centro são também os mais novos e têm melhor estrutura. O problema está naqueles mais antigos. 32 anos e nenhuma reforma. Olha que o T1 é considerado o maior terminal de Manaus. Por aqui passam por dia 40 mil pessoas que usam aí o serviço de 66 linhas de ônibus. Com números tão grandes, as reclamações, claro, só se multiplicam. Calçada esburacada, concreto à mostra, rachado ou remendado. Colcha de retalho para quem vê, montanha-russa para quem sente. O céu tá claro, mas chove no terminal. A água não vem da nuvem, mas do cano do banheiro mesmo. Funciona ou tá entupido? Tá entupido e tá fedorento. Olha, televisão ainda não tem essa possibilidade de passar cheiro, né? Agora acredita em mim. Tá braba a situação por aqui, né? Horrível. Tá bastante horrível, não tem manutenção encanada nem nada. Ruim para quem usa, pior para quem trabalha aqui. Um banheiro desse era para ser bacana, viu que aqui entra cidadão de bem, mas entra coisa ruim também. Mas não dá o direito de fazer o que está aqui, ó. Aqui não tem um preparo, não tem material, não tem nada. É um desrespeito, sim, porque um cidadão que nem eu tiro fora de um banheiro desse. As teias de aranha denunciam. Faz tempo que a fiação elétrica não vê manutenção. Vê as condições que está aqui. Passa prefeito, passa outro e continua do mesmo jeito. Câmera de segurança tem. Essas são do Sinetran, essa outra do CIOPS. Adianta. Sofri um assalto do ônibus, fizeram um arrastão dentro da linha do 560, foi horrível. Meus colegas todos sendo assaltados, levando os pertences, ameaçados de arma.
faca no pescoço, horrível, muito horrível. A segurança não existe, a gente não vê nenhuma segurança aqui. Tanto de dia quanto de noite acontecem assaltos, né? E mesmo com o terminal cheio de gente, a gente não tem segurança nenhuma. 10 assaltos a ônibus por dia, essa é a média de registro do Sinetran. Só no ano passado foram mais de 2.700 assaltos a coletivos. Parece um número muito grande, né? E é de fato. Mas a situação do usuário do transporte coletivo é ainda pior. Empurra na entrada e olha que nem é horário de pico. No início da manhã ou no fim da tarde, para a maioria, a viagem é feita assim, de pé. Falta espaço até para se segurar. O ônibus todo dia lotado, tudo fedendo, tudo pinchado. Os pessoal não tem mais respeito com os idosos, não dão mais lugar para os idosos. O candidato Queiroz do PSOL é nosso primeiro convidado para ver Manaus do Alto. O tema da reportagem que coube a cada candidato foi escolhido por sorteio. Queiroz vai falar sobre transporte coletivo. Nossa cidade é muito bonita daqui de cima. E o que é impressionante também é a questão em Manaus aqui de cima, é as vias fluviais possíveis, né? As canais fluviais. Manaus tinha uma vocação histórica de ser a cidade de Veneza no começo do século XX. Infelizmente, muitos igarapés foram aterrados. Hoje já se fala na possibilidade de ter um modal fluvial como transporte. Aproveitar os rios como possibilidade de deslocamento de massa é importante. A tecnologia dá para fazer. A gente está, Queiroz, em cima do T1, a gente mostrou os problemas sérios desse terminal. Qual é a tua proposta especificamente para esse, que é considerado o maior terminal de Manaus, já que está aí bem no centro da cidade? O terminal T1, terminal muito antigo, não comporta mais a realidade da cidade. Nós vamos repensar o terminal, refazer o terminal, higienizar o terminal, colocar nesse terminal e nos outros os guardas municipais, para que as pessoas possam entrar no ônibus. Hoje, pegar o ônibus no terminal T1 ou terminal 3 ou outro, no horário de pico, é um desafio. O T2 passou aí por mais de um ano de reforma, né? E a gente sobrevoa, então, nesse momento, deve ser entregue a qualquer momento. Você tem alguma observação a fazer sobre o terminal 2? Verifica que o T2 se mantém o mesmo tamanho original. O terminal T2 é um dos mais antigos da cidade, né? O T2, o que colocou foi uma cobertura, fez uma pintura, mas diante da reforma estrutural, do espaço não continua. Então, nosso entendimento, o T2 devia ser triplicado de tamanho, de largura. Essa área aqui devia ser desapropriada. O T2 que está hoje aí é o T2 de 40 anos atrás. O que muda é que hoje tem uma cobertura, tem uma tinta nova ali que estou verificando, mas se você verificar, é o mesmo tamanho. Então esse terminal, ele não tem mais significado, não faz mais lógica desse tamanho. O que você pretende fazer em relação às paradas de ônibus espalhadas em vias importantes como Alto Asmirim e também em bairros da periferia? Essa é a Manaus real, essa é a maior zona da cidade. Essa aqui não é o cartão postal. Felizmente não é fazer o discurso maniqueísta do rico, do pobre, do bonzinho e do mal. Então para nós não dá para tratar Manaus de forma diferenciada. Aqui está a maior área da cidade. Aqui as paradas a qual eu faço uso diário do ônibus, né? Eu sei o que é parada de ônibus. Paradas sujas, escuras. Nós vamos reformar as paradas humanas, inclusive com material local. Olha a loucura. 3 alternativos, um atrás do outro. Tá vendo aí, percebendo? Olha só, ali é uma parada de ônibus, tá vendo? É uma parada de ônibus regular, onde também para alternativo, né? Não tem nada lá. É a ermo, o povo fica aí. Agora imagine isso aí à noite. Olha a quantidade de ônibus, especialmente expresso, agora nesse momento, nesse horário, estacionado. 7h40 da manhã, que é horário de pico, de né? pico, e aí é a nossa proposta. Até 8 horas da manhã, nós vamos estar circulando com ônibus em regime de comboio. Se você olhar TV na plataforma, olhar o expresso que está chegando lotado, pode acreditar que nosso governo vai ter na sequência, bem próximo, um ônibus do mesmo número para você embarcar. A longo prazo, nós vamos fazer um estudo profundo, Daniela e amigo que nos acompanha, para criar a empresa municipal de ônibus. Isso não é delírio, é possível fazer. Há municípios que têm empresas privadas e empresa municipal. Quando o ônibus privado não passa, passa o municipal, leva o passageiro e o privado perde de ganhar esse dinheiro.
Uma maneira de forçar o ônibus a circular na cidade é colocar uma concorrência do município. Não venha dizer para mim que ônibus dá prejuízo, que não dá. Agora, a longo prazo, é preciso que Manaus pense no transporte de massa. E aí que nos acompanha, o ônibus é transporte coletivo, o transporte de massa é mais arrojado. O transporte de massa é o trem de superfície. Manaus é um município que tem quase 12 mil quilômetros quadrados. Significa dizer que Manaus é muito maior do que países da Europa. Muito maior do que países da Europa. Portanto, Manaus tem problemas nas proporções de um país. É como dizia o poeta, é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então Manaus cresce muito rápido. É impressionante aqui de cima o tamanho da cidade, mas é o mesmo tamanho que encanta. Enche meus olhos, enche meu coração e me dá a certeza que eu tenho uma condição, com uma boa equipe, com um trabalho coletivo, nós podemos fazer uma cidade muito melhor, uma outra Manaus é possível. Vendo Manaus assim de cima, né, candidato, a gente tem uma visão diferente do todo. O que o senhor achou, então, desse passeio aí do RC4? É impressionante a Manaus de outro ângulo, né? Aí lá de cima você dá conta o quanto Manaus é desigual. Se você tem uma percepção num ângulo de 360 graus e vê quanto a cidade cresce tanto de forma horizontal quanto cresce também de forma vertical, mas cresce de forma desigual. Você vê bem claro que é a Manaus do cartão postal, muito organizada, e você vê a Manaus da Zona Leste que nós sobrevoamos, né? A Manaus esquecida, as paradas de ônibus esquecidas, o transporte é um caos. Então, nosso desafio é equilibrar a cidade, fazer uma cidade muito mais igual, mas foi impressionante. O senhor eleito prefeito, são esses seus compromissos para o transporte público? O nosso compromisso, Daniela, é o compromisso com as pessoas. Manaus vive hoje uma carrocracia, é isso mesmo, meu amigo. Carrocracia é o governo dos carros. Nós temos que pensar o trânsito na ordem pessoa, transporte coletivo, na sequência pessoas, bicicletas, a ciclomobilidade é importante, transporte coletivo e depois que se pensa nos carros privados que carregam só uma pessoa. Essa é a lógica do transporte e da mobilidade, é pensar as pessoas primeiro. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso com o humano, é o compromisso de verdade. Muito obrigada, Queiroz. E no próximo bloco, a gente traz os detalhes do esquema de segurança e de trânsito para o jogo da Seleção Brasileira em Manaus. A partida é amanhã na Arena da Amazônia. Hoje também é o Dia da Amazônia e alunos de uma escola pública dão exemplo de amor ao meio ambiente. O A Crítica na TV volta em instantes.